Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenshi. E como se tornou praxe agora para o início desse vídeo, então eu começo pedindo a vocês que caso vocês gostem desse vídeo, então não se esqueçam de compartilhar ele, e na página do YouTube, abaixo desse vídeo, vocês cliquem no botão de curtir. São duas atitudes que irão ajudar tanto na divulgação desse vídeo, como também na divulgação deste canal. E agora vamos falar sobre o tema de hoje, que é sobre a Operação Lava Jato, frente às últimas revelações feitas pela República junto com o The Intercept, mostrando mais detalhes sobre a participação ilegal do FBI dentro dessa operação. E para isso vamos também aproveitar esse vídeo de hoje para repassar o histórico das falcatruas da Operação Lava Jato, que é sempre exibida de forma espalhafatosa pela grande mídia como grande operação de combate à corrupção. E para quebrar um pouco essa imagem, vamos começar então tratando sobre um dos procedimentos mais utilizados da Operação Lava Jato, que é a delação premiada. E qual seria a forma correta de trabalhar com a delação premiada? Então, em primeiro lugar, a gente começa com a colheita da delação, ou seja, o registro do testemunho da pessoa interessada em fazer a negociação de delação premiada. Só que esse é o testemunho, em geral, de uma pessoa que está implicada com a justiça e faria qualquer coisa para conseguir a redução da sua pena. Então, ele pode estar mentindo. Então, para isso, você tem a fase também seguinte de investigação, para apurar se esse testemunho é verdadeiro ou não. E só depois dessa investigação, encontrar prova ou evidência de que esse testemunho é verdadeiro, que se vai para a última etapa, que é de divulgar a delação. Certo? Só aí que você pode divulgar a delação, juntos com os passos seguintes da investigação. Só que como foi trabalhada a delação premiada na Operação Lava Jato? Ela começava com a delação, só que em vez dos agentes da Operação Lava Jato fazerem a investigação, que é o trabalho duro pela qual eles são pagos com dinheiro público, não, eles jogam o trabalho de investigação fora e fazem o trabalho mais vagabundo e mais imoral de vazar a delação. Certo? Aí vaza a delação premiada para a grande mídia, mas como eles estão lá tudo combinado com a grande mídia também ajuda a espalhar essa delação, e faz todo o show para dar a aparência de que tudo que está ali é verdadeiro, mesmo tendo sido provado. E como esses procuradores todos também estavam combinados com o Sérgio Moro, como já sabem muito bem com o escândalo da Vaza Jato, tá certo? Aí vai lá o Sérgio Moro e também considera essa delação como se fosse verdadeira, tá certo? Então essa que foi a forma da delação trabalhada pela Operação Lava Jato, que então sem o processo de investigação, com toda essa combinação do grande mídia e o juiz, acaba virando então um processo de construção de narrativa, ou de inventar uma história que seja conveniente aos procuradores. Então, frente a essa falcatrua, toda essa malandragem, que foi então criada a história do triplex de Guarujá, aquele processo tabajara, sem sentido e sem prova, que foi usado para condenar o ex-presidente Lula, para se tirar o primeiro colocado das pesquisas presidenciais de 2018, e colocar no lugar o presidente fake news Jair Bolsonaro, que muito feliz com essa contribuição da Lava Jato, ele recompensa a Operação Lava Jato colocando o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Certo? Bom, só que esse caso específico do caso Lula, eu ainda pretendo trabalhar com mais detalhes em um programa mais à frente. No caso do vídeo de hoje, a gente vai tratar mais o que aconteceu do lado dos delatores, tá certo? Onde se tem, então, que por ter tido essa contribuição de criar essa narrativa conveniente para os procuradores,
Tá? Os delatores foram fartamente recompensados, como, por exemplo, na Odebrecht, tá? Onde os altos executivos, né, pegos em corrupção, junto com o dono da Odebrecht, Emílio Odebrecht, todos eles foram poupados pela Operação Lava Jato, né? Ainda acertando um acordozinho para a empresa ainda fazer a bondade de pagar a multa dos executivos que fizerem delação, né? Certo? Recompensa que também foi dada a outros delatores famosos na mídia, como, por exemplo, os executivos da Petrobras, né? Nestor Severo, né? Paulo Roberto Costa, né? E também, se esquecer também, o doleiro Albert Joseph, né? Todos eles também foram muito bem recompensados, tá? E para relembrar sobre isso, né? Nada melhor que as palavras do saudoso jornalista Paulo Henrique Amorim. Vamos começar com Paulo Roberto Costa. Ele pegou 128 anos de cadeia e cumpriu 5 meses. Mora num condomínio reservado em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O condomínio tem quadra de tênis, baia para cavalo e 2 restaurantes de luxo. E o CEF, ele disse que a Dilma e o Lula sabiam da roubalheira na Petrobras. O Moro vazou isso para a Veja e para o Jornal Nacional e quase o Aécio ganha a eleição. E o CEF foi condenado a 121 anos de cadeia. Saiu depois de 2 anos e 8 meses. Mora num edifício de luxo no bairro do Ibirapuera, em São Paulo, com varanda gourmet. E o CEF malha na academia do prédio. Nestor Cerveró disse que a Dilma meteu a mão na refinaria Passadina. Pegou 17 anos de cadeia. Só ficou 3 anos e a maior parte do tempo em prisão domiciliar. Ele está num condomínio fechado com campo de futebol e quadra de tênis. Então, assim, você tem então, uma suposta operação de combate à corrupção, né, que acaba virando um circo, né, onde procuradores ficam de mãos dadas com os criminosos que deviam estar processando, né, e ficam todos dançando cirandinha juntos, né, enquanto ficam combinando, né, narrativas, ficam combinando histórias que sejam combinadas, sejam convenientes, né, aos procuradores e ao juiz Sérgio Moro, né, e do outro lado você tem os criminosos corruptos sendo poupados, né. E outra situação curiosa, existe um caso que a gente falou, né? Você tem então que a operação que começou para investigar desvio de dinheiro da Petrobras soltou quem estava desviando o dinheiro da Petrobras, né? E o pior é que todo esse circo estava sendo feito, né, ao mesmo tempo que a Operação Lava Jato ficava sabotando toda a economia brasileira, né? Tá certo? Onde ficavam paralisando as operações da Petrobras, da Odebrecht, da OAS, todas as grandes construtoras do país, do setor naval, do setor petrolífero do Brasil, né? Só para efeito de comparação, tá? Vamos comparar com outras operações de combate à corrupção que foram feitas de forma mais séria e mais responsável e profissional, né? Como, por exemplo, na Coreia do Sul, tá? Você teve lá, estourou, na mesma época da Lava Jato, o escândalo da Samsung, né, onde você tinha lá o pagamento, né, a partir da Samsung, né, de suborno, né, a autoridades da Coreia do Sul, né. Então tudo isso levou a uma investigação, julgamento e chegou na condenação do vice-presidente da Samsung, que também era herdeiro da empresa, né. E todo esse processo aconteceu sem ter um único juiz, sem ter um único procurador exibido, paralisando as operações da Samsung. Elas funcionaram de forma normal, né? A mesma coisa nos Estados Unidos, onde a Volkswagen, nos Estados Unidos, né, teve lá um escândalo de manipulação dos indicadores de poluente dos carros que eles estavam vendendo, para dar a impressão que o carro era menos poluente do que é de verdade, né? Então foi um escândalo, também teve investigação, julgamento, e chegou na condenação dos executivos envolvidos, né, nesse episódio de manipulação, tá? De novo, sem ter um único juiz, sem ter um único procurador exibido,
paralisando todas as operações da Volkswagen. Por quê? Porque a operação de combate à corrupção séria, ela vai tentar investigar, tá, e julgar a pessoa corrupta dentro da empresa e preserva a empresa que tem milhares de empregos, de trabalhadores que não tem nada a ver com essa história. Só que o que acontece no caso do Brasil com a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato começa então, a paralisar todo o setor petrolífero, todo o setor naval, todo o setor de construção no Brasil. Né? Então, como consequência, começa a ter demissão em massa. Como, por exemplo, nessa foto que você tem do Jornal do Comércio, mostrando o momento que você tem 3,2 mil trabalhadores sendo demitidos de uma vez só no Porto de Rio Grande. Então, e isso são cenas que se repetiram em todo o país, naquela época, graças à atuação direta da Operação Lava Jato. Né? O que levou no país inteiro, né, a demissão de mais de 2,5 milhões de trabalhadores. Bom, certo? Trabalhadores inocentes que não tinham nada a ver com a história do desvio de dinheiro feito pelos altos executivos da empresa. Inclusive, altos executivos, como falei agora há pouco, estavam sendo soltos por estar fazendo aqueles acordos de delação combinada com os procuradores. Né? Certo? Então, é assim que acabou sendo, então, esse combate à corrupção da Lava Jato. Tá? Então, de um lado, né, você tem, então, trabalhadores inocentes que estavam sendo demitidos, né, tá certo? Estavam sendo punidos, né, com miséria, com demissão, com desemprego e miséria. Né? E, do outro lado, você tinha executivos e operadores corruptos sendo poupados, como foi o exemplo do Paulo Roberto Costa, do Nestor Severo, do Emílio Odebrecht e do doleiro Albert Joseph. Né? Certo? Então, todos eles foram poupados. Tá? Então, essa que é a combate à corrupção da Lava Jato. Ela estava punindo o inocente, né, e soltando o culpado. Né? Certo? E, dentro dessa história, né, e mesmo frente a toda essa tragédia, você ainda vai ter os ingênuos que vão falar que não, que tudo isso valeu a pena, porque a Lava Jato recuperou bilhões de reais que foram roubados da Petrobras. Né? Certo? Só que para fazer isso você tem que comparar melhor os números. Né? Então você tem registrado que desde o início da operação, né, até agosto de 2019, a Lava Jato recuperou cerca de 2,5 bilhões de reais. Né? Um dinheiro que, a cada milhão que era recuperado, eles faziam um baita show lá nas páginas de jornal, nos telejornais, né? Falando da vitória dos heróis da moralidade. Né? Só que em todo esse show, tá, eles não comparam com o prejuízo que foi causado ao país, pela Lava Jato ter paralisado as empresas e ter causado desemprego em massa. Tá? Então você tem um estudo aqui que foi feito por Luiz Fernando de Paula, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Rafael Moura, que na época era doutorando em Ciências Políticas, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, onde eles revelaram que o prejuízo causado pela Lava Jato, né, por ação direta da Lava Jato, é de cerca de 142 bilhões de reais só em 2015. Né? Ou seja, aquele dinheiro que eles fazem toda a pompa que a Lava Jato recuperou, não passa de dinheiro de troco perto de todo o prejuízo que ela causou ao país e aos trabalhadores brasileiros. Né? E ainda vai ter um engenheiro que vai falar que não tinha outro jeito de fazer isso. Né? É balela, porque a gente acabou de falar do escândalo da Samsung, acabou de falar do escândalo da Volkswagen, todos eles escândalos que não teve ninguém paralisando a empresa, não teve ninguém causando demissão em massa. Né? Então, se a Operação Lava Jato fosse de fato uma operação de combate à corrupção séria e responsável, né, então ela teria agido como foi feito nesses dois outros exemplos que eu citei, né, e teria recuperado esses 2,5 bilhões de reais sem causar prejuízo ao país. Mas como eles são corruptos e não levam a sério o trabalho, tá, então nós temos agora com todo esse prejuízo junto, né,
com um pequeno dinheirinho que foi recuperado pela Lava Jato, né? Isso junta com outras falcatruas que tem dentro da operação, como, por exemplo, o esquema das palestras, né? Você tem, então, que os agentes da operação, como, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, que é o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, ficavam lá dando palestras, né, exibicionistas, para falar do moralismo do combate à corrupção, né, ao mesmo tempo que eles recebiam cachês recheados vindo lá de grandes empresas e das pessoas mais ricas do país, né, o que gera com certeza um conflito de interesse, porque você está na área de combate à corrupção, né, tá certo? Significa que eles estão lá trocando favor e dinheiro com aqueles que eles podem estar investigando futuramente ou podem estar investigando naquele momento, né? Que é o que acontece, por exemplo, né, quando você descobre, né, que a Operação Lava Jato ela livrou a cara de banqueiros que estavam sendo investigados na operação por ação direta do Deltan Dallagnol, né? Tá certo? E isso aconteceu depois dele ter dado palestras, né, que ele recebia aqueles cachês recheados, né, tá certo? Que estavam sendo patrocinados pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. De novo, conflito de interesse, né? Então, se Dallagnol fosse um agente honesto, como ele sempre fala, né, então nesse momento da operação, na hora que descobriu que tem o banco envolvido, era para ele ter pedido para sair, para se exonerar, para ser retirado da investigação pela questão da, né, honestidade, né? Tá certo? Ou, se ele fosse honesto de verdade, desde o começo ele não teria feito palestra paga. Você vai dar palestra contra a corrupção, que ele dê palestra gratuita, só cobrando dinheiro de passagem e hospedagem, né? Isso para organizações abertas, não para salas fechadas, onde só está a alta sociedade rica e corrupta do país, né? Certo? Para mostrar de novo a falta de caráter desses agentes, né? Certo? E nisso que chegamos agora também, né? No último ponto, aquilo que foi revelado na última semana, né? Que foi dado mais detalhes sobre a participação ilegal do FBI na Operação Lava Jato, né? Tá certo? Feita pela a Pública em conjunto com o The Intercept, né? Mas revelaram mais conversas mostrando claramente, né, que os procuradores, a Polícia Federal, o Procurador-Geral, todos eles sabiam, né, que é ilegal o FBI participar na operação sem eles fazerem comunicação, sem fazer intermédio pelo Ministério da Justiça, né? Eles sabiam que era legal e fizeram mesmo assim, né? E por que existe essa regra? Por questão de interesse nacional. Porque você tem, por exemplo, que dentro da escândalo Lava Jato foi revelado, por exemplo, que graças à Operação Lava Jato, a Lava Jato deu acesso para o FBI entrevistar aqueles nossos delatores famosos, o Iosef, o Severo, o Paulo Roberto Costa, né, com a ajuda lá da Lava Jato, né, tá certo? Isso cria, né, interesse nacional. Então você está tendo informação confidencial de empresas brasileiras sendo vazado para agentes estrangeiros, né? E com certeza foram usados naquele julgamento em que a Petrobras foi cobrada uma multa de bilhões de reais para pagar lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, outro prejuízo que a Lava Jato causa ao país, fazendo dinheiro brasileiro da Petrobras indo pagar ricaço no exterior, né? Certo? E além disso, né, tá certo? Para ver como que é a falcatrua, né? Outra revelação que já tinha antes também, né, é que desde 2015 a Lava Jato estava acertando de pegar parte dessa multa, né, tá certo? E repartir ela né, repartir essa multa da Petrobras com os americanos, né, tá certo? E com a própria Lava Jato, né, na qual eles queriam criar aquele fundinho particular da Lava Jato, né? Mas era tão ilegal que eles tiveram que voltar atrás depois que foram descobertos, tá? Para mostrar de novo também a falta de patriotismo desses agentes. Então, além de corruptos, além de sabotadores, eles também são traidores da nação, né? Certo? Isso é revelado, por exemplo, pelo interesse que tem, porque se pergunta, qual que é o interesse do FBI nessa história?
qual que é o interesse dos Estados Unidos nessa história, né? Então você tem também a revelação, né? Não é revelação, é uma simples constatação de um fato, né? De que com a saída das grandes empresas brasileiras de construção, petróleo, está entrando no lugar as empresas estrangeiras, né? Tá certo? E uma das principais beneficiadas com essa troca é a empresa Halliburton, que é uma empresa petrolífera dos Estados Unidos da América, né? Tá certo? Então, para ver de novo qual que é o interesse da FBI dentro dessa investigação da Lava Jato, né? Ajudando a sabotar empresas brasileiras para botar empresas americanas no lugar, né? Tá certo? Então é por isso que eu estou encerrando para falar a vocês, né, tá certo? Sobre a real face, né, desse falso combate à corrupção, tá? Então, uma notícia triste também para aqueles que infelizmente foram demitidos, né, na Petrobras, tanto no setor naval, setor petrolífero, setor de construção, todos aqueles vocês que foram demitidos, tá? Infelizmente, vocês não foram demitidos pelo bem maior da causa do combate à corrupção que eu estava anunciando para vocês, tá? Infelizmente, vocês foram demitidos para, no lugar, se soltar os executivos ricos, corruptos das empresas que estavam trabalhando, né? Infelizmente, vocês foram demitidos, né, para, no lugar, né, os agentes da Lava Jato serem lá paparicados pela Casa Grande, né, e também ganhar lá o posto de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que eles ajudaram a eleger, né? Infelizmente, vocês foram demitidos, né, em nome, né, da sabotagem das empresas brasileiras para botar no lugar as empresas americanas. Vocês foram demitidos para ajudar a enriquecer ricaços americanos, tá? Tá certo? Então, frente a isso, que você tem que se perguntar, né? Você pode chamar isso mesmo de combate à corrupção? E com isso nós encerramos nossa apresentação de hoje, né? Certo? Então, lembrando, caso vocês estejam interessados, tá, em se inscrever nesse canal, vocês apertem o botão redondo que está aparecendo aí do lado do vídeo. Bom, então, novamente agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.